Crise lembra recomeço também, né? Mudança de comportamento, mudança de ares. Lindão, a palavra crise vem de crisálida, né? Casulo. Toda metamorfose, toda transformação, toda mudança de natureza, ela é precedida por um período de crise. Então você vê, por exemplo, e só criando uma analogia aqui, Jesus, entre o batismo e o início do ministério, ele tem deserto. Entre a ressurreição de Jesus e um período de silêncio, tem a crucificação sangrenta. É, Então a Bíblia fala, o seu choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria terão seus feixes. Então o que é a crise? A crise, ela não é um hiato, não é um gap, uma janela, não é algo em que nada acontece. A crise é uma escola. As crises, elas aumentam a nossa patente, as crises, elas aumentam elas forjam o nosso caráter, as crises, elas estabelecem raízes mais profundas. Se a gente começar a entender que a crise pode ser um presente no nosso destino, a gente começa a parar de chamar de problema alguns presentes que Deus está dando. A crise de José levou ele para mais perto do seu destino profético. Ele foi empurrado para o Egito. A crise de Noé, cara, estabeleceu para ele e para a família dele a reconstrução de um novo mundo. O dilúvio foi ruim para todo mundo, mas a família de Noé foi poupada, estava dentro da arca. A crise de Moisés, cara, ele foi libertador de um povo, ele viu o mar se abrir, ele viu o pão descer do céu, as vestes não se desgastavam, as sandálias, elas não puíam. Cara, a crise de Jesus liberou acesso de volta ao coração do Pai. Porque ele morreu e se entregou por nós, a gente pôde ser chamado filho de Deus. Então, a crise pode se tornar um presente se a gente souber lidar com as crises. Então, a gente precisa entender que o gigante de Davi foi um passaporte para um próximo nível. Quem era Davi? Era um menino franzino entregando comida para os seus irmãos. Quem é Davi depois do gigante? É alguém que todo mundo nas ruas da cidade fala sobre. É alguém que ganhou isenção de impostos, acesso ao trono. pois é. E a filha do rei. Cara, o gigante que todo mundo naquele dia achou que era um problema, para Davi foi um presente. O destino profético de Davi foi liberado a partir de uma crise. Então a gente olha para Daniel, a gente olha para tantos outros heróis da fé. Cara, a crise para eles foi um presente. A crise para mim foi um presente. 2018, 2019, enfrentei um período muito difícil, ministerialmente falando. Cara, isso gerou um sopro de Deus no meu ministério. Tentaram me calar, tentaram me desanimar. Deus me reavivou, Deus me estabeleceu, soprou, deu acessos que eu nunca imaginei, levou a mensagem em lugares que eu nunca imaginei. Por quê? Porque a forma como você lida com as suas crises vai definir muito para onde você está indo. Você pode ficar reclamando na crise, você pode desanimar na crise, ou você pode parar no meio da tua crise e perguntar: Deus, o que você quer me ensinar com ela? O que você tem para mim no meio desse deserto? Qual que é o ensinamento que eu vou tirar desse lugar? Porque toda crise ensina, Vilela, nem toda crise muda o nosso caráter, mas toda crise revela o nosso caráter. Nem toda crise afeta a profundidade da nossa fé, mas toda crise revela a medida da nossa fé. Eu gosto de falar que aquilo que a gente realmente acredita sobre Deus fica evidente no tempo da provação. Tem muita gente que fala, cara, Deus é mais. Deus ele é suficiente, mas no meio da provação, cara, a gente entra em colapso. Em pânico, em desespero. Cara, 2017 eu tava no leito de hospital usando fralda 35 dias, internado numa CTI. E aí algumas pessoas falavam, e aí, pastorzão, o que você tá pensando? Como é que você tá? Como é que tá seu coração? Eu falei, cara, eu tô gerando um testemunho vivo. Eu falava sobre um Deus que cura. Agora eu vou ser um testemunho de alguém que Deus curou. Eu falava sobre manter a esperança no meio da crise, agora eu posso testificar que é possível manter a esperança no meio da crise. Porque teu posicionamento gera uma denúncia, né? Imagina, cara, você tem que estar bem, Vilela, no seu dia mal você tem que estar bem, cara. Aí no meu dia mal eu tô mal. Exato. Aí você tá passando por mim e fala, Vilela, Deus é mais, irmão. Aí no meu dia mal, cara, Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou. Então eu acho que em vários momentos de crise, a nossa fé é testada, o nosso coração é revelado.
Então, se você está enfrentando algum tipo de crise nesse ano, a boa notícia que eu tenho para você é: se você permanecer e não desanimar, toda crise se torna um passaporte para um próximo nível. Nenhum herói da fé se tornou herói da fé sem ter enfrentado crises. Você pega Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, cada um deles foi testado, foi amassado, foi confrontado, mas todos os que permaneceram, o nome deles ecoa na eternidade. Porque é isso que Deus tem para aqueles que não desistem. A Bíblia fala, a gente colocou a mão no arado e não somos daqueles que retrocedem, somos daqueles que permanecem e são salvos. E é isso que Deus tem para você e para tua casa, em nome de Jesus. O que significa deixar nas mãos de Deus? É não fazer nada? É esperar? É orar? O que significa? Cara, essa é uma boa pergunta, porque é uma dúvida que muita gente tem, né? Entregar os seus caminhos ao Senhor significa abrir mão da tua agenda para viver a agenda dele, abrir mão do teu governo para viver o governo dele. A verdade é que muitas vezes a gente atribui para Deus a consequência de algumas crises sem nunca ter entregue para ele o controle. Então, você abriu uma empresa sem perguntar, você trouxe um sócio para dentro sem perguntar, agora a tua empresa está em crise e a tua pergunta é: Deus, por que você me deixou entrar nessa crise? E ele está dizendo: eu não deixei, foi você que entrou. Eu te dei uma impressão no espírito, você sabe que não era para entrar. Eu usei tal pessoa, eu falei com você dessa forma. A verdade, Vilela, vamos ser sinceros, a maior parte das vezes que a gente faz algo que não deveria fazer, a gente sabe que não deveria estar fazendo. A gente finge que não entendeu. Olha que louco. Vou pegar aqui o pai da fé. A Bíblia fala que Abraão, ele tem uma promessa de Deus de que Deus daria um filho. E ele vai lá e faz um filho com a escrava. E aí então Deus dá para ele um filho. E aí em um determinado momento Deus vira para ele e fala assim: Abraão, pega o teu único filho, aquele a quem você ama, e sacrifica. Primeira coisa que me chama a atenção: Abraão tem 2 filhos, mas Deus chama Abraão de pai de um filho único. E essa coisa, a gente precisa entender que Deus não considera o que não começa nele, a tal ponto de dizer para Abraão que ele só tem um filho porque foi só um filho que ele deu, o outro foi Abraão quem fez. É como se Deus estivesse dizendo: Abraão, eu só considero um filho como sendo teu porque o outro foi você quem deu. Mas para mim só conta o que eu te dei. Irmão, pega isso aqui, Vilela. Deus só se responsabiliza por aquilo que começa nele. É por isso que em outro momento a Bíblia fala que um sacerdote, o fogo se apaga, ele vai lá e acende o fogo sobre o altar e Deus chama aquele fogo de fogo estranho. Cara, é fogo do mesmo jeito, queima no mesmo lugar, mas Deus olha e fala: esse fogo é estranho. Por que esse fogo é estranho? Porque não começa em mim, eu não reconheço. E o que eu não reconheço, eu não sustento. Então, quando Deus está dizendo para Abraão: Abraão, pega o teu único filho. Primeira coisa que me chama a atenção: Deus não considera o que não começa nele. Segunda coisa que me chama a atenção, cara, Deus sabe que a gente é especialista em fingir que não está entendendo o que Deus está dizendo. Ele é redundante. Cara, Deus, ele fala de forma redundante com Abraão. Ele fala: Abraão, pega o teu único filho. E só para você não ter dúvidas, aquele a quem você ama. E por que Deus está dizendo isso, Vilela? Porque ele sabe que se ele não fosse óbvio, Abraão poderia fingir que não entendeu e pegaria o filho da precipitação e sacrificaria. Mas Deus está dizendo em outras palavras: Abraão, só para não ter dúvida, eu quero tocar onde dói, tá? Eu quero que você pegue o filho da promessa. Eu quero que você pegue o seu preferido. Eu quero que pegue aquele que sangra o teu coração. É ele, o único filho que eu te dei. Pega ele e me entrega. Irmão, se Deus precisa ser redundante com o pai da fé, vamos ser sinceros, tem muitos momentos que a gente finge que não está entendendo o que Deus está pedindo. Você quer muito uma coisa. Aí a sua mulher fala assim: amor, eu não sinto paz. Cara, minha mulher não sabe o que ela está falando. Aí você também tem dúvidas, mas você fala: deve ser coisa da minha cabeça. Aí você vai, mergulha de cabeça e dá errado. E aí, normalmente a gente volta para Deus questionando: Deus, por que deu errado? Por que você não abençoou? Por que você não me ajudou? Por que a minha empresa... Cara, eu não sustento o que não começa em mim. Então, uma boa chave, Vilela, para a gente finalizar esse assunto: eu preciso gastar mais tempo discernindo do que qualquer outra coisa. Tem um presidente americano que ele fala, né, que se dessem X horas para ele
derrubar uma árvore, ele gastaria 95% do tempo afiando o machado. Ah, é? E o que a gente normalmente faz é, a gente entendeu o que é pra fazer, a gente faz logo. E a gente pega um machado que tá cego e a gente tá lá, cara, tentando resolver Colocando e não todo entende. esforço. Cara, não é sobre esforço, é sobre sabedoria, discernimento. O homem sábio discerne o tempo e o modo. É sobre você ter sabedoria de dizer não para 10 portas, mas saber na hora certa a porta que tem que entrar. É você discernir quando a mensagem dessa secretária não é legal e você precisa demiti-la. É quando você percebeu uma motivação de um funcionário, você fala, cara, essa motivação não tá legal. Em algum momento ele vai me convencer a tomar uma atitude que vai ferir um princípio da empresa e isso não vai terminar bem. É sobre você perceber, cara, o meu filho tá com um comportamento que eu preciso dar mais atenção. Eu tô perdendo o coração do meu filho. Meu casamento não tá indo bem, a minha empresa, enfim. A maior parte das vezes os sinais eles são claros, só que a gente escolhe negligenciá-lo. É como aquele filme Clique, que um cara pega um controle e avança a e vida. ele acelera. É. E quando você acelera, você negligencia muita coisa. E aí quando você vai perceber, cara, coisas que estavam nítidas debaixo do seu nariz, cara, não dá mais tempo de resolver. Por quê? Porque você passou tempo demais negligenciando os sinais. Então, para você que quer romper em 2025, acho que uma boa chave para lidar com as crises é desenvolver, cara, um discernimento maior do que você teve até aqui. É você desenvolver uma sensibilidade quando Deus fala, maior do que você desenvolveu até aqui. Eu acho que esse é um bom conselho para ajudar quem quer romper em 2025. Com certeza.